Bom dia, irmãos, irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Nesse domingo, dia do Senhor, nós vamos ficar juntos até próximo às 9 horas, né? 9 horas, a transmissão da missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus aqui na FM Padre Cícero. Hoje é o dia da solenidade da Santíssima Trindade. Legal, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse mistério, que é o mistério maior da fé cristã. Deus é um, mas são três pessoas. A Santíssima Trindade. Hoje é a solenidade. E vamos ficar juntinhos até esse horário, né? Da missa. Hoje também vamos falar sobre duas campanhas deste mês de maio. O mês de maio tem diversas campanhas. Nós tivemos o espectro do autismo, né? Dos acidentes de trânsito das doenças inflamatórias intestinais, o maio roxo. Mas também é maio vermelho, mês de conscientização das hepatites virais, e maio verde, mês da conscientização sobre a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Para isso, convidamos um médico especialista em gastroenterologia para falar sobre essas duas campanhas. É o Dr. Luiz Ricardo Pinheiro de Santana, médico formado pela Faculdade de Medicina da UFC, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. Residência em Clínica Médica pelo Hospital Universitário Walter Cantídio, UFC, Hospital da Universidade Federal do Ceará. Clínica Médica, fez a sua residência no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, USP. Atuação como preceptor da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, USP. Membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologista. Endoscopista pela Sociedade Brasileira de Endoscopia, SOBED. Professor da Faculdade de Medicina Estacidomed FMJ em Juazeiro do Norte. Trabalha na Endoclinic, na Rua São José. Trabalha no Instituto Operar. E no Hospital da Unimed do Cariri. Bom dia, doutor Luiz Ricardo Santana. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Opa, bom dia, doutor Péricles. É um prazer estar aqui. Eu que me sinto honrado por esse convite. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse domingo cedinho da manhã. E estamos aqui para conversar sobre essas duas campanhas tão importantes, como você falou, das hepatites virais e da doença celíaca. Exatamente. São duas campanhas, entre outras, mas essas duas, assim como a da doença inflamatória intestinal, da nossa área. Eu sou gastroenterologista, Dr. Luiz Ricardo também é gastroenterologista. Vamos começar logo pela campanha das hepatites. As hepatites, que é considerado hepato, fígado, it, inflamado. As inflamações do fígado ela tem diversas causas, mas entre as diversas causas, por vírus, os vírus podem causar inflamação no fígado. Tanto os vírus em geral, né, tipo dengue, esses vírus aí, o próprio Covid, etc., pode atingir o fígado, mas tem os vírus que eles têm predileção a atacar o fígado. São esses vírus que o doutor Luiz Ricardo vai falar para você, ouvinte da FM Padre Cícero, e você pode participar, você sabe, né? Você pode ligar 3512-2000, você faz sua pergunta por telefone ou por WhatsApp, mesmo número, 3512-2000. Infelizmente hoje não teremos nossa live de Facebook, é outra forma de você entrar em contato para tirar dúvidas. Mas você pode utilizar o WhatsApp, pode utilizar o telefone. O Carlos Eduardo está aqui conosco na operação de som e ele receberá a sua dúvida, sua pergunta e passará para o nosso convidado, Dr. Luiz Ricardo, que é médico gastroenterologista. Dr. Luiz Ricardo, hepatites virais, como tem, né? Começou com a história de uma A e uma B, depois uma não A, não B, depois deram o nome do não A, não B de C, depois veio a D, depois a G parece que não deu doença,
Mas tem a E, que pode dar, é raro, mas pode dar problema. E aí a gente pensava que ia ser o alfabeto todo, A, B, C, D, E, F, mas não, deu uma parada, né? Ainda surgiu aí uma S sem V, surgiu uma T, mas parece que o problema mesmo é A, B, C, principalmente B e C. Fala um pouquinho sobre hepatites virais dessa campanha, desse mês de maio, doutor Luiz Ricardo. Então, é bem isso que você falou mesmo, doutor Périx. As mais conhecidas, as de maior relevância médica, são essas três mesmo, A, B e C. E, como você tinha falado, hepatite A e hepatite B são conhecidas já há um bom tempo, né? E aí nos anos 80 viram que havia uma outra hepatite aí, que eles não conseguiam identificar, que eles chamavam essa não A, não B. E aí, no início dos anos 90, eles finalmente identificaram e deram o nome de hepatite C. E daí em diante surgiram esse restante das letrinhas. Mas o que a gente tem que ter em mente mesmo são essas três, A, B e C. Sendo que a grande diferença entre essas daí é que a hepatite A é uma hepatite aguda. Você pega ela, certo? E você pode ter uma doença grave e depois você se cura. Se curou, ela acabou, nunca mais acontece, você está imune a ela. Diferentemente da hepatite B e hepatite C, que elas têm um grande potencial de cronificar, de ficar residente no organismo pelo resto da vida, e não só residente, causando uma inflamação crônica, uma inflamação lenta e progressiva no fígado, que ao longo dos anos, demora 20, 30 anos, mas traz uma consequência grave. E como essas doenças foram identificadas só no final do século XX, né? Especialmente a hepatite C, é em torno de 93 que a gente passa a ter disponível os exames para identificar. Então, quando se percebeu, já existia uma população no mundo todo enorme acometida com essas doenças crônicas, né? Para você ter uma noção, em torno do ano de 2010, as estimativas, né, da OMS é que era em torno de 240 milhões de pessoas no mundo com hepatite B crônica, né? E mais de 200 milhões com hepatite C. E a hepatite C era um problema que vinha se avolumando, né? Quem fez hemotransfusão, acidente pérfuro-cortante antes da identificação disso, né? Antes de 93, é um paciente de alto risco de ter hepatite C, né? No Brasil, era estimado que mais de 1% da população tivesse, né, em torno de 2010. E por que eu falo em torno de 2010, né, hepatite C? É porque mais ou menos 2012, 2013, houve que a gente pode chamar uma revolução na medicina, né, que foi o surgimento de um tratamento super eficaz para a hepatite C. Isso foi um grande ganho, foi um passo adiante muito grande na medicina, né? Uma doença que há 20 anos mal se conhecia, quando se percebeu uma grande população era portador da hepatite C, que era considerada uma doença incurável até então. O tratamento ele tinha uma baixa taxa de cura, era um tratamento muito difícil, prolongado, mais de um ano de tratamento, a maioria acabava abandonando o tratamento, né? E aí, de repente, em 2014, 2015, a gente estava nas nossas mãos com medicações que podiam curar em 3 a 6 meses a hepatite C. E é isso que vem acontecendo. Mais ou menos nessa época, começou a haver uma conscientização muito maior, né, 2015 em diante, sobre o que era a hepatite C. Esse vírus, que é contaminação de origem sanguínea, né, ele não é um vírus sexualmente transmissível, certo? E mesmo assim, havia uma prevalência, uma grande quantidade de pessoas que estavam com essa doença crônica. Como ele é um vírus que, na contaminação, a pessoa não tem muitos sintomas, pode passar como parecendo uma virose despercebida, sem que cause aquela amarelidão, a icterícia, que é o que a gente pensa muito nas hepatites, né? Exato. E aí, passava despercebido e quando ia ver anos depois, no exame de sangue de rotina, tinha uma alteração persistente no fígado. Só depois de 93 que a gente veio saber que era essa hepatite C. E muitos anos se passaram até que a gente conseguisse um tratamento eficaz.
Então, de 2015 para cá, houve a necessidade de fazer essa grande conscientização, tanto dos profissionais de saúde, dos médicos, enfermeiros principalmente, e da população em geral, sobre o que é hepatite C, a importância de se conhecer, de se saber, de se pesquisar por ela, especialmente naqueles pacientes que já teriam, naquela época, mais de 40 anos, que eram aqueles que teriam risco de ter sido contaminados e não saber, certo? Para que a gente pudesse identificar ao máximo e iniciar o tratamento, com o propósito de prevenir a progressão da doença, já que as hepatites crônicas, né? Eu estou começando pela hepatite C, depois eu chego lá na B e na A. Já que as hepatites crônicas, o grande problema delas é causar cirrose, que é a doença terminal do fígado, e câncer de fígado, né? São os grandes problemas de longo prazo dela, que leva tempo, 20, 30 anos, pode ser mais rápido se a pessoa tiver outras condições que causem mal ao fígado, aí acelera a progressão de qualquer doença, mas chega. E isso ia causar um impacto na vida da população, no sistema de saúde muito grande, e era necessário identificar o máximo, já que agora a gente tinha esse tratamento. A gente ainda tem, e o tratamento tem se mostrado muito bom, eficaz, com muito pouco efeito colateral. Uma grande quantidade de pacientes já foi tratado desse período de 2015 para cá, mas permanece a necessidade de a gente aumentar a conscientização para que o máximo de pessoas que teriam risco testem, para saber se tem e a gente poder identificar. E também diminuir a transmissão dessa doença entre a população. Mesmo sendo uma doença de transmissão sanguínea, certo? Ela pode acontecer dentro do domicílio, transmissão horizontal, né? Usando a mesma lâmina de barbear, alguma coisa, qualquer coisa que cause um pequeno sangramento. Ele é um vírus que ele consegue persistir, né, nos materiais. A gente sabe que o vírus da hepatite C, ele tem mais de 10 vezes a possibilidade de persistir em materiais pérfuro-cortantes em comparação ao HIV. Então, ele é mais de 10 vezes mais contaminante que o HIV, certo? Então, é importante ter esse cuidado e ter a identificação precoce do máximo de pessoas possíveis. Muito bem, hoje os assuntos é sobre hepatites virais, campanha do mês Maio Vermelho, e também daqui a pouco o nosso convidado, Dr. Luiz Ricardo, gastroenterologista, vai falar sobre a doença celíaca induzida pelo glúten. Essa questão do vírus C, que ele já levantou como primeiro assunto, justamente o mais importante, porque é o mais frequente hoje em dia e o perigoso, né, que leva a cirrose, ao câncer de fígado depois da cirrose, mesmo em quem não bebe. Não é só quem bebe que leva a cirrose. Tem várias causas de cirrose, entre elas esse vírus C. Uns anos atrás aí, o C ou não era bem conhecido, ou era bem menos do que o A e o B. O A e o B teve uma transformação através da vacina, né? Tem vacina para A e B. Infelizmente não tem para C nem para HIV. Não é isso, doutor Luiz Ricardo? É exatamente isso mesmo. Mudando um pouquinho de foco para os outros vírus, né? Mas continuando nas hepatites virais, como o Dr. Péricles bem colocou aqui, a gente, dos anos 90 em diante, teve vacinação em massa, passou a fazer parte do calendário vacinal, a vacinação da hepatite B, certo? E aí vamos mudar o foco aqui da C para B, para a gente entender o que é também essa hepatite B, que é um vírus também, né? São 3 vírus que a gente está abordando aqui, cada um vírus diferente, cada um causa uma forma diferente de hepatite. E a hepatite B, eu comentei primeiro que a hepatite C, ela quase nunca causa uma doença aguda significativa. Já a hepatite B, ela com frequência causa uma doença aguda, embora a maioria das vezes também não cause aquela doença que deixa amarelo, que causa a icterícia, certo? É mais comum que ela cause uma doença que lembra também uma virose mais forte, deixa o paciente abatido, fadigado, tem febre, mal-estar, e depois ela passa, certo? Só que a hepatite B, ela pode cronificar.
é pequena a chance, diferentemente da C, que é relativamente grande a chance de, após a contaminação, você cronificar, ficar com a doença permanente no seu fígado. A hepatite B é em torno de 1% de chance de cronificar, tá? Mas ela causa uma doença aguda, e nessa doença aguda existe também uma pequena chance de ela causar uma doença grave, certo? Também é pequena, é 1% ou menos de ela causar uma doença grave com risco à vida, mas existe, especialmente se for em populações, em pessoas mais frágeis, certo? Esse vírus, diferente da hepatite C, ele é transmitido por via sexual, certo? Ele é transmitido também pelo sangue, e ele é muito mais transmissível do que a hepatite C. Então, ele é mais de 10 vezes mais transmissível do que a hepatite C por via sanguínea, por acidente perfurocortante, compartilhamento de qualquer material cortante, inclusive alguns que a gente poderia considerar inocentes, né? Como eu já comentei aqui, uma lâmina de barbear, mais uma tesoura, um alicate de unha que ali feriu o cantinho e sangrou um pouco. O grande problema desse vírus, da hepatite B, é que ele é um vírus que persiste por muito tempo, ele persiste por horas ali naquele material, após ter tido contato com o sangue da pessoa que tem a hepatite B, certo? Há quem diga que ele persiste por até mais de 24 horas se não for adequadamente higienizado. Então, ele é muito mais fácil de se transmitir dessa forma, além da via sexual. E se a gente aborda a possibilidade de transmissão sexual, existe uma forte possibilidade também de transmissão no parto. Então, a mãe que tem hepatite B, que não está em tratamento, que o vírus está em grande quantidade circulante no sangue, ela tem uma chance muito grande de transmitir isso durante o parto para o bebê, certo? É considerado até mais de 90% a chance de que ela transmita e que cause a doença crônica, tá? Quase sempre nesse bebê ele vai ter uma doença crônica, em vez de ter a doença aguda. Diferentemente do adulto, que quando ele tem contato, a maioria das vezes ele fica só com a doença aguda e tem aquela chance de 1% de cronificar. E aí, pensando nisso, é que era uma doença muito boa candidata a se ter uma vacina, e ainda bem a gente desenvolveu essa vacina. Ela é aplicada já no primeiro ano de vida, em 3 doses separadas, né? A primeira pouco depois de nascer, 1 mês depois a segunda dose, com 6 meses a terceira dose. E daí em diante a gente monitora se a pessoa, ou o bebê, a criança, né, teve resposta a essa vacina. Então ela é uma vacina que está disponível no calendário vacinal, pelo SUS, há muito tempo já, eficácia muito boa. É importante, claro, em algum momento da vida da criança ou já do adulto jovem, fazer um exame específico para se saber se aquele paciente teve uma vacina eficaz, né? As vacinas, elas são eficazes em grande parte da população, mas vai ter aquele pequeno percentual que às vezes precisa de uma dose extra, ou a gente precisa ter certeza que a vacina funcionou ou não. E a gente tem como fazer isso, certo? Então, a hepatite B, a gente tem essa defesa, né, de a gente ter a vacinação. Por outro lado, quando se começou a ter um estudo muito mais intensivo dessas hepatites virais, as pessoas que já tinham a doença crônica, elas estavam transmitindo para outras, né? E elas tinham uma doença que a gente não conseguia curar. Mas a gente tem um tratamento muito eficaz que mantém a doença sob controle, de forma que o vírus fica ali caladinho e não transmite para ninguém, certo? A gente tem que ter uns cuidados, óbvio, com essa pessoa, né? As entidades que vão lidar com ela, bancos de sangue, não vão poder pegar o sangue dessa pessoa para doar para outros, mas essa pessoa com o tratamento ela vive bem, ela consegue ter uma vida completamente funcional e o vírus fica ali paradinho sem causar mais progressão da doença no fígado, certo? A hepatite crônica que ela tem para de progredir para cirrose e o câncer de fígado também. Muito bem, hoje a gente vai aprender muito sobre as hepatites virais, com o nosso convidado, Dr. Luiz Ricardo Santana. Ele é médico gastroenterologista. Mas vamos também falar das festas dos padroeiros, né? Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, Paróquia São Cristóvão, Comunidade Sítio Gavião, aqui no Juazeiro. Tema: Maria caminha conosco e nos ajuda a viver como irmãos e irmãs.
Hoje, domingo, 18h30, o terço, 19 horas, novena e celebração da palavra com o diácono Tio Paulo. Animação Coral São Paulo Apóstolo, noitários. Comunidade São João Batista, São Paulo Apóstolo, Santa Luzia, Nossa Senhora das Dores, pastoral litúrgica, pastoral familiar e pastoral do batismo. Tem também o testemunho da Marilene Ferreira Lobo. Ela é estudante de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná e está à procura de pessoas para a pesquisa do seu doutorado. Você ouvinte, mora ou conhece alguém que está em outro estado e faz a renovação ao Sagrado Coração de Jesus, prática ensinada pelo nosso fundador do Juazeiro, Padre Cícero Romão Batista? Entre em contato com a Marilene através do WhatsApp 889-9789-0508. 889-9789-0508. Ou pelo Instagram, @Mari_Marruá. Marruá com 2R e 2A. @Mari_Marruá. A pesquisa visa identificar em quais estados brasileiros se faz presente a celebração dessa prática devocional deixada pelo Padre Cícero Romão Batista, que é a introdução da introdução da reza do Sagrado Coração de Jesus. Começou no Juazeiro, depois foi para o Crato, Barbalho, Missão Velha, foi para todo canto do Ceará e agora está se espalhando pelo Brasil todo, Alagoas, Piauí, Pernambuco, Paraíba. É festa do Sagrado Coração de Jesus. Muito bem, hoje, essa primeira etapa do nosso programa de hoje é sobre a campanha Maio Vermelho, sobre as hepatites, principalmente as hepatites virais. E o Dr. Luiz Ricardo, gastroenterologista, falou do vírus C, porque infelizmente é o que mais leva à cirrose. O vírus B levava, mesmo sendo só 1%, mas levava muito porque não existia vacina, mas hoje existe e diminuiu muito no mundo todo. O vírus A não leva a cronicidade, não leva a cirrose, mas era uma importante causa de mortalidade infantil devido a alguns prematuros, algumas crianças com outras doenças. Enfim, foi muito bom ter chegado a essas vacinas. O doutor Luiz Ricardo, ele é Santana, ele é parente do ex-deputado. Ainda é deputado, doutor Santana? Acho que não, né? Não. Ele é filho de um amigo de muitos anos, doutor Bonaparte, fisioterapeuta. E é parente, ele é... O doutor Santana deve ser tio-avô dele, né? Não é isso? Exatamente. Pois deixa eu lhe contar uma história. Em 90, 91, por aí, 90, 91, 92, eu voltei em 1989, o doutor Santana era vereador de Juazeiro. E eu conversando com ele, eu falei sobre as hepatites. Eu sou da Sociedade Brasileira de Hepatologia e eu estava muito angustiado porque não tinha as vacinas para hepatite A e B. E ela já tinha. Eu estava no Rio e lá no Rio tinha a vacina. E no Juazeiro não tinha. Aí eu falei para Santana. Aí ele disse, olha, alguém está falhando aí. Ou o governo federal, ou o governo estadual, ou o governo municipal. Então você vai lá na Câmara dos Vereadores falar sobre isso, para a gente fazer um projetozinho de lei para botar essas vacinas. Que está matando muita gente. Exatamente. Pois vamos lá. Fui lá na Câmara dos Vereadores, fui no plenário lá, falei sobre a importância da vacina, tanto para a hepatite A quanto para a hepatite B. E graças a Deus, não só por isso, e talvez nem por isso, mas hoje a criança, né, na maternidade, ela já é oferecido para ela, quando não é na maternidade, é por poucos dias de vida, tanto a vacina para o vírus A quanto a vacina para o vírus B. E o impacto foi fantástico. A gente não escuta mais falar de mortalidade para o vírus A. Vírus B a gente quase não encontra mais, né? Encontrei um agora, há uns 15 dias atrás, achei estranho, né? Porque B crônica é muito raro, né? Mas tinha um rapaz com a B crônica, né? O tratamento é muito ruim, a resposta não é tão boa comparado com o C. O C é fantástico. Eu sou do tempo também que eu tratava o C com o interferon e ribavirina, né? A ribavirina ainda se usa. O interferon, muitos efeitos colaterais. E alguns resultados muito bons, outros nem tanto. Como você falou, alguns abandonam o tratamento que era em torno de 6 meses.
sem falar com interferon, parece que está dando uma pancada na pessoa, né? O próprio remédio, às vezes, é pior do que a doença. Mas é incrível como uma vacina muda a história natural de uma doença, né? Que coisa boa, né? Por que não tem vacina, doutor Luiz Ricardo? Não desenvolvem vacina nem para o vírus C, nem para o HIV e outras viroses? Então, esse é um assunto mais complexo, né? Que essa busca para essa vacina desses dois vírus está aí há muito tempo. É interessante você trazer isso, que o HIV, ele trouxe um conhecimento muito grande sobre virologia, sobre uso de antivirais, tratamentos, e a partir de todo o conhecimento que a gente tinha do HIV, dos anos 90 principalmente, eles começaram a estender esse entendimento primeiro para a hepatite B, né? Eles começaram a usar algumas drogas e até recentemente a gente usava a lamivudina, que é do HIV, para tratar a hepatite B com um bom resultado, embora um percentual ali conseguisse escapar dos vírus, né? Da hepatite B. E hoje em dia o tratamento da hepatite B é com o entecavir, que é uma droga da hepatite B mesmo, mas tem o tenofovir, que é uma droga que a gente usa no HIV também, e com resultado muito bom esse tenofovir, certo? E da hepatite C, usando-se o entendimento que a gente tinha do HIV, é que se desenvolveu os remédios, os antivirais para a hepatite C. O interessante é que no HIV a gente descobriu que você tinha que direcionar o tratamento para cada segmento ali do DNA do vírus, DNA não, RNA, né, que é o HIV. Porque eles perceberam que cada segmento fazia uma proteína diferente que tinha uma ação específica para o vírus proliferar e para escapar do controle do sistema de defesa do corpo. Então, com esse conhecimento, eles começaram a desenvolver moléculas, né, baseado nesse conhecimento do HIV, e daí é que surgiram essas drogas super eficazes para a hepatite C. Infelizmente, a gente não consegue ainda desenvolver uma vacina, certo? Do HIV já vem sendo tentado há algum tempo, tá? Porque o sistema de funcionamento da vacina é mais complexo que isso, né? E a gente, primeiro que desenvolve a molécula, né? Muitas vezes a gente pega um segmento, um fragmento da proteína do vírus, vê como o corpo desenvolve a resistência, né? E aí coloca em prática para ver se ele consegue eliminar a contaminação nova por aquele vírus. Tá certo? Na hepatite B a gente usa um pedacinho da superfície do vírus, certo? E aí consegue que o corpo desenvolva uma resistência, e aí quando o vírus entra, ele ataca aquela superfície e consegue eliminar precocemente antes que ele contamine as células, tá? O vírus da hepatite C, ele é um vírus que ele não tem essa superfície, esse envelope, como o da hepatite B tem. Então, a gente teria que desenvolver alguma coisa relacionada às proteínas que já estão ali junto do RNA viral ou contra o próprio RNA. Quem sabe, num futuro não tão distante, com o conhecimento que a gente adquiriu recentemente do COVID, né, novas formas de se desenvolver vacinas baseadas em RNA, a gente consiga desenvolver da hepatite C que seja eficaz, né? O nosso próprio corpo, quando a gente vai fazer o diagnóstico de hepatite C, a gente pede o que a gente chama de sorologia, tá certo? Que é os anticorpos que nosso corpo produz contra a hepatite C, para identificar se ele já produziu em algum momento, que é um indicativo de que o vírus deve estar ou ter estado lá. E a gente sabe que na hepatite C, os anticorpos que a gente produz, eles são não neutralizantes, né? Então, você tem aquela sorologia positiva anti-hepatite C, mas que ele nunca foi capaz de neutralizar o vírus, né? Os anticorpos que a gente produz. Então, daí a gente vê que a forma que a gente precisa para desenvolver a vacina não é uma forma mais comum, mais habitual, do sistema de defesa habitual. Já que o mais comum que existe é que, após a contaminação por um vírus qualquer, o corpo desenvolva anticorpos, uma defesa permanente, né, de memória pelo resto da vida, certo? Existem alguns vírus que escapam porque o mecanismo deles de proliferação e a estrutura da região central do núcleo dele é diferente e consegue escapar a neutralização causada por esses anticorpos. E de forma semelhante, a gente sabe que no HIV isso também ocorre,
né? A sorologia ela é positiva, mas a gente sabe que é um anticorpo não neutralizante. Ele consegue... o vírus, aquele anticorpo é incapaz de destruir o vírus e o vírus consegue contaminar células e se esconder do sistema imune e daí que ele cronifica, certo? Então, infelizmente a gente não tem uma vacina para hepatite C, tá? Com novos conhecimentos que a gente adquiriu, talvez a gente venha a desenvolver. Mas hoje em dia, felizmente, com o tratamento super eficaz, a gente consegue eliminar numa taxa muito alta. O paciente, se ele for identificado antes de ser cirrótico, né? Lembrando que a cirrose leva uns 20 a 30 anos para desenvolver, né, hepatite C. Pode acelerar por alguns fatores individuais. Às vezes, quando o paciente tem HIV concomitante ou quando tem hepatite B e hepatite C, progride mais rápido, certo? Mas costuma ser esse tempo. Então, se a gente detecta antes dele ter cirrose, a taxa de eficácia do tratamento é muito alta, é superior a 95%. E mesmo no paciente que tem cirrose, se for uma cirrose que a gente chama de compensada, é uma eficácia ainda alta, em torno de 90%. E mesmo naqueles que têm a cirrose descompensada, a eficácia ainda é razoável, né? É superior a 50%. Então é algo que sempre vale a pena a gente tratar, né? A gente tem a possibilidade de eliminar um vírus em 8 a 12 semanas hoje em dia, que é o tratamento. Foram surgindo várias drogas em sequência e o tratamento adotado hoje em dia varia de caso a caso, mas costuma durar de 8 a 12 semanas. Muito bem, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações do Maio Vermelho Hepatites, Maio Verde Doença Celíaca com o Dr. Luiz Ricardo, gastroenterologista. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde para promover saúde, seguir as campanhas governamentais ou não, das sociedades brasileiras, científicas, medicina e outras, sobre doenças, sobre problemas, sobre violência, para que a gente possa prevenir, né? Prevenir violência doméstica, violência no trânsito, e conhecer as doenças as mais frequentes, lidar com elas, procurar sempre ajuda médica, fazer por onde adoecer menos, e isso é possível com a boa alimentação, sem muita gordura, sem muito açúcar, né? Sem muitos vícios, álcool, fumo e outras drogas. Atividade física para todos, independente da idade e da limitação física. Uma boa noite de sono, não encurte seu sono e não deixe de dormir, que você pode adoecer por isso. E realmente, sempre procurar ajuda médica. Quando um carro está com problema, a gente não procura um mecânico. Quando a geladeira dá problema, a gente também não chama alguém. Quando se está doente, se vai ao médico, um clínico, e o clínico, se não se achar capaz de resolver aquele problema, ele encaminha para os especialistas, gastroenterologistas, pneumologistas, neurologistas, enfim. Cada área do corpo tem um médico que estuda mais, e assim você recupera, ou pelo menos controla, ou pelo menos melhora dos seus problemas de saúde. Tem o testemunhal do Clube de Amigos desse mês de maio da Rádio Padre Cícero. Faça sua doação financeira nesse mês e participe de um sorteio maravilhoso, kit da revendedora Natura e também da Avon Marley de Laranjeira e 3 vouchers da Frosty Sorvetes. O sorteio acontecerá no dia 4 de junho, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. É o telefone do Clube de Amigos, 3512-5824. Apoio Marley de Laranjeira, revendedora Natura e Avon. Trabalha com pronta entrega, facilidade no pagamento e tem as melhores promoções. Faça já seu pedido, 98857-9540. É o WhatsApp, 98857-9540. E a Frosty, a maior e melhor do Nordeste. Conheça as grandes variedades de produtos Frosty. Sorvetes, picolés, açaí, polpas de fruta, paletas, gelo para drinks e muito mais. Siga o Instagram, @sorvetesfrosty com Y.
e fique por dentro das novidades. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. O Dr. Luiz Ricardo, ele é médico, gastroenterologista, ele é professor da Estácio FMJ, ele trabalha na Endoclinic, aqui na rua São José, anexo a... como é o nome? Pronutri, que é uma clínica especializada em oncologia, doenças crônicas, em frente à Provida Cariri, na rua São José. Vizinho onde era o Hospital Pronto Socorro de Juazeiro do Norte, saudosa memória, trabalhei muito lá. Pronto Socorro, que depois virou Policlínica, e hoje não tem mais nada, né? Doutor Túlio não vai reafirmar, não vai revitalizar o pronto-socorro. Doutor Túlio, restou doutor Túlio, da turma toda, dos herdeiros, né? Do pronto-socorro. Os outros, infelizmente, já cumpriu sua missão aqui na Terra. Doutor Gilson também ainda está vivo, né? E doutor Túlio. Aí lá ficou um terreno baldio. Primeiro foi um estacionamento, depois um terreno baldio. E vizinho é a Endoclínica Pronutri. É lá onde o doutor Ricardo trabalha, além dos outros locais que ele dá também sua assistência como especialista em gastroenterologia e hepatologia. Bom, em relação a descobrir esses vírus, doutor Ricardo, principalmente o B e o C, né? Porque o C, ele é silencioso, só descobre se fizer mesmo o exame, a não ser que a pessoa já esteja na fase cirrose, infelizmente. E o B é a mesma coisa, o B é silencioso. Em criança ele ainda pode dar aquela icterícia, né? O amarelo. Você sabe por que o nome é icterícia? Eu gosto muito de história da medicina. Você lembra? Rapaz, eu não estou lembrado desse nome. Ícteros é um pássaro que na Grécia, ícteros quer dizer amarelo. No Brasil, esse pássaro, sabe como é o nome dele? Verdelhão. Porque o amarelo do pássaro, ele é mais para verde do que amarelo. É um amarelo bem esverdeado, né? Aí, ícteros na Grécia, a medicina vem da Grécia, né? Então, quando tem uma pessoa amarela, eles lembram do pássaro e chamam, está ictérico. Gosto muito de história da medicina. O adulto ao contrário, né? Não, desculpa, ao contrário. A criança dificilmente fica ictérico. O adulto é raro pegar, mas quando pega, fica ictérico, a maioria. Aí é uma doença simples, uma doença rápida, como você disse, 99%. O organismo tem capacidade de tirar o vírus pelo seu sistema imunológico, mas aqueles 1, 2% que não tira, cronifica. Então, como saber que uma pessoa tem esse vírus B para tentar alguma coisa, algum tratamento, se for necessário, e principalmente o vírus C, que tem um tratamento excelente? Quais são os exames de sangue que a pessoa deve fazer? Então, como você bem colocou aí, essas doenças hepáticas crônicas, pelos os vírus das hepatites virais, eles são silenciosos, né? Como quase todas as doenças do fígado, elas por muito tempo são silenciosas, né? Quando uma doença do fígado ela se manifesta precocemente, ela é uma doença muito agressiva, certo? E aí, no caso das hepatites virais, ela só vai ter esse momento no início. A gente só considera que a hepatite viral é aguda se ela tem menos de 6 meses. A gente usa esse termo agudo para algo bem recente, mas para as hepatites virais a gente tem esse tempo até estendido, de 6 meses, para chamá-la de aguda. O que vai dar a certeza se ela é aguda ou não é a sorologia, que é um exame de sangue que a gente faz. E a mesma coisa, o mesmo exame de sorologia a gente vai fazer para descobrir a hepatite crônica. Certo? Então, o exame para a gente fazer o diagnóstico de hepatite B e C começa pela sorologia, certo? A hepatite B tem uma sorologia bem complexa, né? Os alunos de medicina eles aqui reclamam disso, que se confundem quando estão aprendendo essa questão das sorologias de hepatite B, mas é uma sorologia que ela tem uma série de nuances que a gente faz num passo a passo. Pede uma primeira sorologia básica, o HBS, o anti-HBS, que é para saber se existe a superfície do vírus circulante no organismo, ou se existe um anticorpo que poderia indicar que ele teve uma contaminação prévia, ou que ele recebeu a vacina. É o mesmo exame que a gente usa para ver a eficácia da vacina. Em seguida, a gente pede um outro exame de sorologia, o anti-HBC,
que aí vai determinar se a doença é crônica ou aguda. E, por último, a gente pede uma terceira sorologia, o anti-HBE, que é o determinante do tipo de hepatite crônica. A gente só vai pedir nos pacientes que a gente já tem a certeza que é uma hepatite crônica, que é um vírus que está contaminando esse organismo, aquele fígado, há mais de 6 meses, algumas vezes há anos que ele está lá. E essa terceira sorologia, ela vai diferenciar 2 tipos de hepatites B crônica, que a gente hoje em dia simplificou, certo? Isso foi uma tendência mundial de 5, 6 anos para cá, de simplificar essa nomenclatura da hepatite B, e a gente chama de HBE positivo ou anti-HBE, basicamente isso. E cada uma delas vai ter alguns critérios, alguns detalhes dos critérios para iniciar o tratamento. O grande propósito foi saber quando eu inicio o tratamento e entender o prognóstico, como é que essa doença evolui no longo prazo, que a gente identificou. E aí todo paciente que a gente fez esse diagnóstico de hepatite B, a gente tem que pedir o DNA do vírus no sangue, que a gente chama de carga viral. Muitas vezes a gente também usa a sigla PCR, né, o PCR do vírus, que é um exame de biologia molecular para se pesquisar o quanto, se existe aquele DNA circulando mesmo, confirmar por fim e saber o quanto que tem, né? Aí essa parte quantitativa, o quanto que circula de vírus é que a gente chama de carga viral, tá certo? Então, não é só o HIV que tem essa história de carga viral. A gente também faz isso em outros vírus, né? Na hepatite B é necessário para que a gente possa orientar o tratamento, que o nosso objetivo é que ela fique lá zerada, certo? E a hepatite C, a gente faz também essa sorologia, e aí a sorologia sendo positiva, a gente vai atrás desse PCR, dessa carga viral também, que é para confirmar que aquele paciente tem hepatite C, e a partir daí indicar o tratamento. Mas tem um outro ponto que é interessante a gente abordar aqui, quando é que eu vou pedir esse exame de sorologia, né? Quando a gente começou a tratar a hepatite C de forma eficaz, né, 2015 para cá, a gente indicava que todo adulto com mais de 40 anos tivesse uma sorologia para hepatite C feita. Isso. Certo? Então, essa era a recomendação. De lá para cá já se passaram 9 anos, né? Então, a recomendação permanece, pelo menos em algum momento da vida. Todo adulto com 50 anos ou mais, agora, né, deveria ter uma sorologia para hepatite C, que é uma forma de rastreio populacional. Uma outra forma que a gente tem, os exames de hepatite B a gente faz, por exemplo, na gestante, né? Quando você vai doar sangue, os bancos de sangue, eles fazem essas sorologias lá também. São as formas também que a gente vai ter para fazer esse diagnóstico, tá certo? Quando você vai receber uma droga imunossupressora por alguma doença autoimune, doença imunomediada, como o Dr. Péricles falou, né? Semana passada falaram do maio roxo, né? Das doenças inflamatórias intestinais. Então, o tratamento delas envolve imunossupressores, drogas que mexem com a imunidade. Sempre que a gente vai fazer isso, a gente aproveita a oportunidade para pesquisar essas hepatites virais. E uma outra coisa que é importante a gente fazer é que a gente pode, periodicamente, nas pessoas adultas, fazer uma dosagem das enzimas hepáticas, que a gente chama, certo? Então, aquela ideia de exames de rotina, certo? Isso tem várias formas de se pensar os exames de rotina, mas é uma sugestão interessante de ser acolhida, é que entre esses exames de rotina a gente coloque as enzimas hepáticas, o famoso TGO, TGP, certo? Que aí eles podem identificar uma alteração que sinalize que existe alguma doença hepática crônica ali. E, identificando essa alteração, a gente vai fazer exames adicionais, um ultrassom, e vai fazer essas sorologias das hepatites virais. Essa história dessas enzimas alteradas, inclusive, né, dos anos 80 para 90, essa é uma história legal, que também nos anos 80 foi quando houve o boom do HIV. Ele surgiu e houve a epidemia mundial e a corrida para a identificação primeiro do vírus, de um método de identificar o vírus e de um tratamento, né? E paralelo a isso, né, foram se percebendo essas alterações dessas enzimas, essas enzimas do fígado, e percebeu-se também que em muitos desses pacientes com HIV
existia essa alteração das enzimas e que não era daquela hepatite B. E essa daí é que vem também a história da hepatite C, né? Então, essa história dessas enzimas é tanto que o que era considerado normal nos anos 80, dos anos 2000 em diante, a visão passou a mudar. Não, aquilo ali tinha muita gente que tinha doença no fígado e não sabia, né? Dos anos 2000 em diante, os padrões dos laboratórios baixaram bastante o que a gente considera hoje em dia normal das enzimas do fígado, né? E aí é que daí surge a descoberta da hepatite C e de uma outra doença que a gente não é o foco hoje, né? Mas que também dos anos 90 e 2000 que começou a ser bem entendida e identificada, que é a esteatohepatite metabólica, né? A hepatite crônica relacionada ao metabolismo, à alimentação, à obesidade, ao diabetes, né? A história dela corre paralela da hepatite C, né? Aqueles pacientes que tinham as enzimas alteradas e não era hepatite B. Aí, o grupo era hepatite C e depois se viu que era essa esteatohepatite. E a hepatite C ainda tem esse problema, né? Ela piora um pouquinho o diabetes, piora um pouquinho essa inflamação metabólica do fígado, então ela tem mais de um mecanismo de lesão hepática. E ainda tem um pouquinho mais, né? A hepatite C ela ainda pode causar outros acometimentos fora do fígado, né? Que a gente chama de acometimentos extrahepáticos. Algumas vezes é até o gatilho para a gente pesquisar a hepatite C, né? O paciente que tem uma doença rara, né? Chamada líquen plano, uma vasculite ali, e aí é o gatilho para a gente, poxa, pode ser hepatite C. Ela às vezes causa essas doenças que não são no fígado, em outros segmentos do corpo, e a causa é o vírus lá da hepatite C. Exatamente, o doutor Luiz Ricardo falou agora das 3 grandes causas de uma pessoa adoecer do fígado. O alcoolismo, todo mundo sabe, mas tem as causas não alcoólicas, esse vírus C, até mais do que os outros, e o metabolismo. As pessoas estão muito acima de peso, que tem um diabetes de difícil controle e outras doenças metabólicas também podem levar à doença do fígado e até à cirrose. Quando chega na cirrose, aí a coisa complica, né? Porque é uma doença que não tem mais a regressão. Essa história de que o fígado se regenera pode acontecer quando tirar a causa da gordura no fígado, quando tirar a causa da hepatite, talvez até quando tirar a causa da fibrose. Mas quando chega na cirrose, mesmo tirando a causa, não há mais uma regressão ao que era antes. E se a cirrose descompensar com barriga d'água, descompensar com hemorragias, aí esse paciente vai ter que fazer o tal do transplante de fígado. Então, toda uma batalha para não chegar nessa cirrose descompensada por esses vírus, não é, doutor Luiz Ricardo? É exatamente isso. O nosso grande propósito de identificar precocemente, de tratar, é parar a progressão da doença, essa inflamação no fígado, para que ele não chegue na cirrose. Quando a gente chega na cirrose, a cirrose ela não tem mais regressão, né? O tratamento da cirrose, a rigor, é o transplante de fígado. Só que a gente só vai transplantar quando o paciente já está na situação de descompensado, né? Como o Dr. Péricles falou, isso, barriga d'água, a hemorragia digestiva, ele vomita sangue, né? Então essa é a cirrose descompensada, e aí esse é o paciente que vai ser candidato ao transplante de fígado. Mas ainda quando a cirrose é identificada no estágio inicial, a gente consegue estacionar. Ela não regride, ele vai ser cirrótico, é uma condição terminal do fígado, mas enquanto ele estiver compensado, a gente consegue estacionar a cirrose, se a gente identificar a causa e tratar, tá certo? E aí ele vai necessitar de um manejo específico da cirrose, mas com o tratamento feito, a gente tem um prognóstico de vida muito melhor. E veja bem, a gente comentou bastante aqui que essas hepatites virais, B e C, elas levam 20, 30 anos para progredir, às vezes até mais. Então, não é incomum a gente identificar elas no paciente que já tem seus 60 anos. E aos 60 anos, muitas vezes, tem outras doenças que chegaram já nessa idade. E aí, a gente manejar esse paciente, tratar e até mesmo submeter a um transplante, é uma situação de um risco bem maior do que se fosse um transplante feito com 30, 40 anos de idade, tá? Então, daí surge a necessidade de identificar precoce e instituir o tratamento,
para que evite-se a progressão e o paciente consiga viver melhor e consiga ter uma vida como a dos outros. Vai ter algumas restrições, claro. A gente vai recomendar que esse paciente tenha um mínimo de exposição a outras situações que possam causar lesão ao fígado, né? Mas que é possível sim um bom manejo para que esse paciente consiga ter uma boa expectativa de vida. Muito bem, quem tiver dúvida, telefona, ou então manda uma mensagem para o WhatsApp no 3512-2000. Faça sua pergunta ao nosso convidado, o Dr. Luiz Ricardo Santana. Ele é médico gastroenterologista, professor da Estácio FMJ e está aqui para está falando sobre as hepatites virais. Daqui a pouco vai falar sobre a doença celíaca. Carlos Eduardo, vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais Maio Vermelho e Verde, hepatites e intolerância ao glúten. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo do Senhor, daqui a pouco a missa, 9 horas da manhã, Santuário Sagrado Coração de Jesus, para aqueles que não podem ir, né? Se dirigir até a missa, até a igreja. E o tema é fantástico, é a solenidade da Santíssima Trindade. Deus que é um, mas tem 3 pessoas, o Pai, Criador, o Filho, Salvador Jesus e o Espírito Santo de Deus. Santíssima Trindade, hoje é a solenidade, a festa. Rifa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em prol do projeto de incêndio e segurança da própria paróquia, aqui salesianos. Os prêmios, se você adquirir o bilhete da rifa: 5º lugar, um tanquinho de lavar roupas. 4º lugar, um notebook. 3º lugar, uma TV de 50 polegadas. 2º lugar, uma central de ar. E no 1º lugar, uma moto Honda 0 km. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal, sábado 29 de junho. Então tem um mês aí para você adquirir, um mês e pouco, adquirir a rifa pela segurança do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, aqui em frente à rádio. Pontos de venda: Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e FM Padre Cícero. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir com a segurança da paróquia e ainda concorrer a prêmios incríveis. Assunto de hoje: 2 campanhas na área de gastroenterologia, as hepatites virais, portanto é o Maio Vermelho. Ele não é amarelo por causa da campanha do trânsito. A campanha do trânsito chegou antes e é amarelo, né? Né? Aí, acidentes de trânsito. Aí tinha que arrumar uma cor para as hepatites. Aí escolheram o vermelho para chamar a atenção. Sinal vermelho de que aquelas hepatites, aqueles vírus silenciosos, podem causar doenças graves como cirrose e câncer de fígado. Antes de começar a doença celíaca, falar uma coisa, você vai confirmar isso, que eu tive a ideia bem rápida. O vírus B, embora silencioso, ele é um grande problema. Você até falou aí sobre a criança, a mãe que tem o bebê e que não fez no pré-natal, ou se fez, não ligou de pegar os resultados dos exames que tem que ter no pré-natal, né? Isso. O exame, o HBsAg, né? Saber se foi vacinado, o anti-HCV, aliás, o anti-HBs. O anti-HBs para saber se pegou, né? Se a vacina pegou, ou se tem que fazer um reforço. E aí a mãe tem aquele filho, sem ser com os cuidados, o filho pode ter o vírus B. E o vírus B, ele pula etapas, diferente do que é o álcool, o metabolismo. O vírus C, ele leva primeiro a uma alteração no fígado, que a gente chama de esteatose, gordura, depois a uma hepatite, depois a uma fibrose, depois a uma cirrose, depois ao câncer de fígado. E o B, ele ultrapassa tudo isso, né? Pula etapas, né? Um perigo, né? O vírus B. Exatamente. O vírus B, a gente, nos pacientes que têm a doença crônica, a gente, quando vai estudar isso aí a fundo, sempre coloca, olha, é uma das 3 causas raras de câncer de fígado sem cirrose, né? Esses pacientes eles já têm uma hepatite crônica avançada, já tem algum grau de fibrose,
mas a gente sabe que ele é um vírus, que ele tem um potencial muito maior de causar o câncer de fígado antes de o paciente ter cirrose. Quais são as outras duas causas, fora o vírus B, de câncer de fígado primário sem ter cirrose? É hemocromatose hereditária, que é uma doença genética, né? E, por incrível que pareça, a esteatohepatite metabólica também pode causar. Puxa. Pode quase sempre, assim como no vírus B, o paciente já tem uma doença hepática avançada, mas ele ainda não é cirrótico. E aí ele pode desenvolver o câncer de fígado, o carcinoma hepatocelular. E a cirrose, 1/3 dos pacientes cirróticos desenvolve, né, o câncer de fígado primário, né? Exatamente. Embora o mais comum câncer de fígado é aquele que vem de outro lugar, né, o secundário, metastático. Isso, metastático. O fígado, órgão enorme ali, né? O maior órgão sólido do nosso organismo é o fígado, pesa quase 1,5 kg e ele recebe muita irrigação de que vem ali do intestino, de toda a barriga, passa tudo pelo fígado. E daí que também surgem as metástases hepáticas, né? Como o câncer de intestino, por exemplo, é um dos cânceres mais prevalentes na população, o câncer de cólon, né? Ali já costuma ser o primeiro local de ele metastizar. Ele sai ali do cólon, a irrigação saindo do sangue, né? Tudo que vem do intestino passa pelo fígado, é um grande filtro do corpo, né? Então todas as toxinas que a gente adquiriu na alimentação, mesmo na nossa alimentação habitual, o fígado ele tem essa função, né, de filtrar, ele tem um sistema imunológico dentro dele, que ele vai filtrar bactérias, toxinas, resquícios de medicamentos, de metais pesados que pode vir numa alimentação de uma origem inadequada, tudo passa ali pelo fígado. Daí que existe toda essa diversidade de doenças hepáticas. E dessa mesma forma também, se a pessoa tem um câncer ali, especialmente no intestino, ele vai se alojar primeiro no fígado, a metástase é primeiro lá. Certo? Então a forma mais comum de câncer no fígado é um câncer metastático. Tá? Tem um ponto aí também que você falou da gestante, tem que lembrar que existe um tratamento específico sim, no período periparto, que a mãe vai fazer uma imunoglobulina, né, contra a hepatite B, que ela deve ser administrada para que o bebê não seja contaminado, né? Então, existe sim esse tratamento feito periparto, daí que há a grande necessidade da assistência pré-natal, a identificação precoce se aquela mãe tem ou não o vírus da hepatite B, vai fazer a carga viral nessa mãe também, para que no momento do parto, essa assistência com a imunoglobulina seja feita para diminuir, e ela é bem eficaz nisso, né, de diminuir a possibilidade de contaminação desse bebê. Já que a gente sabe que o bebê, quando ele é contaminado, a chance de ele cronosticar é muito alta, é 90% ou mais, naquele neonato, né, o recém-nascido, quando ele pega a hepatite B. Por isso que é tão importante o pré-natal, né? Que aí se identificar esse vírus, faz isso aí que você falou, HBIG, né? Imunoglobulina. É imunoglobulina. Exato, exatamente. Fundamental. Bom, agora sim, vamos para outra campanha do mês de maio. A doença celíaca, mais conhecida como a intolerância ao glúten. Não é raro, mas também não é tão frequente. Chega o pessoal aí, essa medicina maluca que está acontecendo no mundo, dizendo que as comidas inflamam, que o leite inflama, que o trigo inflama, que o ovo inflama. Meu Deus do céu, tá um pessoal meio maluco aí, inclusive colegas médicos com essas conversas sem pé, sem cabeça, sem base científica, sem nada, mandando tirar o glúten de todo mundo, o glúten que é uma proteína tão importante, né, para os sistemas orgânicos, mas infelizmente tem uma porcentagem não pequena da população que desenvolve essa doença com o glúten. O que é a doença celíaca mesmo, doutor Luiz Ricardo? Então, doutor Péricles, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, certo? Então, é uma doença em que o corpo desenvolve um mecanismo imune e ataca o próprio corpo. Só que, nesse caso, a gente sabe o desencadeante muito claro. Uma grande quantidade de doenças autoimunes, a gente não sabe o que foi que começou, né? Às vezes acha que foi um vírus, uma bactéria, após aquilo ali que desencadeou a doença autoimune. A doença celíaca não. A gente sabe muito bem o que é que desencadeia a autoimunidade. E a gente sabe que enquanto esse paciente for
exposto a esse agente, que é o glúten, aí ele vai ter essa autoimunidade persistente, perpetuando-se ali no intestino delgado, nesse caso, né, que é o foco de acometimento da doença celíaca. O intestino delgado que vem logo depois do estômago, né, e é onde é concluída a digestão e feita a absorção dos nutrientes. Daí que a gente já tira o grande impacto dela, né? Ela vai deixar o intestino persistentemente inflamado e vai impactar na absorção de nutrientes. Em casos graves, pode causar uma desnutrição verdadeira, que o paciente perde peso, perde massa muscular, tem diarreia crônica. E em casos mais leves, essa inflamação ela vai causar alteração do que a gente chama de micronutrientes, né? As vitaminas e os minerais. Então é aquele paciente que tem uma anemia crônica e nunca sabe o que é, fica repondo ferro e não consegue melhorar daquilo, certo? É aquela criança que não cresceu muito, que tinha raquitismo, é aquele adulto que já nos 40 anos tem osteoporose e não sabe como pode eu ter desenvolvido osteoporose, sobretudo se for um homem, né, já que a osteoporose é algo muito mais comum em mulher. E é uma consequência do longo prazo da doença celíaca, né? Esses micronutrientes, por anos e anos sem ser absorvidos adequadamente, vai causando essas alterações, certo? Além de uma série de outras coisas. A doença celíaca é muito ampla, né? E antes da gente prosseguir nisso, a gente fala do glúten, mas é uma proteína que está dentro do glúten, chamada de gliadina, que é o que desencadeia, essa tal dessa gliadina. E essa gliadina, ela está presente em alguns outros, o glúten, né? Está presente em alguns outros cereais, né? A gente fala do trigo, mas a cevada e o centeio também tem, a aveia, por outro lado, não, né? Nem o arroz, né? São cereais que não têm glúten. A não ser que ela esteja perto e se contaminou, né? Isso. E aí esse é o grande problema dela, né? Essa contaminação cruzada, né? Antes de ter uma conscientização maior da doença celíaca, os lugares que processavam aveia eram os mesmos que processavam trigo ou cevada. Exato. E aí tinha muita essa contaminação cruzada. E até mesmo no preparo, ali, a doença celíaca, para ela desencadear no indivíduo que uma pequena contaminação, ele coloca 1 ppm em 200, né? É o bastante para que você consiga desencadear, certo? Então, você está naquela bancada da padaria, preparou um pão normal, com trigo normal, limpou, passou o pano ali, vai preparar um com aveia, ela está contaminada. Mesmo dessa forma, ela está contaminada, certo? Com o resquício ali de trigo. Então, o ideal é que os lugares que processam os alimentos para pacientes celíacos, eles sejam realmente isentos da presença do trigo, da cevada e do centeio. Né? Eles não podem ter naquele ambiente que eles preparam, que a pessoa, tanto da parte industrial quanto da parte manual, manufatura, né? Não dá. Tem que ser um ambiente que só se prepara o alimento isento de glúten, certo? Porque a contaminação cruzada é muito fácil, tá certo? Então, o glúten, dentro dele é um complexo proteico que tem essa proteína gliadina, tá presente nesses 3 cereais. E ele é o que desencadeia a doença celíaca. Então, o paciente ele tem uma predisposição genética a isso. A doença celíaca ela não é genética. Você tem uma predisposição e, ao entrar em contato repetidas vezes com esse glúten, com essa gliadina, em algum momento você desencadeia essa resposta imune. E, uma vez desencadeada, essa resposta imune ela é permanente. Ela diminui quando você para de ter exposição ao glúten, mas enquanto você estiver se alimentando, ela vai estar presente lá. Mesmo depois que você tira o glúten, ela leva meses para a inflamação e a resposta imune diminuir. Meses, às vezes anos, certo? Então, não é uma coisa tão imediata. E aí a gente falou um bocado desses micronutrientes, né? Mas a forma clássica, ela não é a mais comum, mas a forma clássica de apresentação é diarreia. O paciente tem uma diarreia crônica e não consegue entender a causa, tá? Ou algumas vezes ela até já percebe, né? Eu já tive paciente que chegava assim, eu já percebi que quando eu como pizza,
ou quando eu bebo cerveja, no dia seguinte eu passo 1, 2, 3 dias seguidos com muita diarreia e dor abdominal, certo? Então, essa é a forma mais clássica de apresentação. Nesses pacientes que não têm essa forma que a gente chama de clássica, eles às vezes têm um desconforto. Diz que a barriga fica inchada, distendida, cheia de gases, tem dor abdominal, mas não tem esse quadro de diarreia, certo? Muitas vezes esse é o paciente que tem essas deficiências nutricionais de longa data e ficava tomando ferro e não sabia, tinha uma vitamina D baixa, né? É baixinho, não cresceu o que podia crescer, né? Tem uma sensação de fadiga crônica. A gente lembra que tem uma inflamação persistente ali no intestino, né? Então, qualquer quadro inflamatório persistente pode dar essa sensação de fadigabilidade, de o paciente se sentir sempre fadigado, dorme, não se sente restaurado, certo? Então, é uma possibilidade. Mas é uma doença, no Brasil, a gente pode chamá-la de rara. Tem que ter a conscientização, porque existe aquele percentual da população que tem, mas ela é mais comum em outros países porque ela tem que ter essa predisposição genética, e essa genética, a origem dela é principalmente europeia, né? Então, a nossa população, ela múltiplas origens, muito miscigenada, a nossa prevalência é um pouquinho menor, né? Lá na Europa, na América do Norte, eles dizem que é em torno de 1% da população, 1 em cada 100 pessoas, às vezes, em alguns lugares até mais, né? Aqui no Brasil é bem menos, né? Tem uma prevalência que é em torno de 1 a cada 400 pessoas, né? Então fica ali no 0,1, 0,2% da população, que até menos mesmo, que teria doença celíaca. Muito bem, já o pessoal começa a participar, um assunto que chama a atenção, não porque a doença celíaca seja mais comum do que as hepatites. Com certeza tem muito mais gente com hepatite C e nem sabe que tem, né? Hepatite C e hepatite B. Mas a doença celíaca chama atenção porque nutricionistas, médicos, às vezes implica com o glúten. É verdade. Mesmo se a pessoa tem a doença celíaca. Exatamente. Né? Só porque um dia a pessoa comeu um pão e sentiu alguma coisa, será que foi o pão mesmo a causa? Né? Será que foi a bolacha? Será que foi a pizza? A nossa amiga Osana, ela disse que a filha foi diagnosticada com doença celíaca. Você já vai falar o padrão ouro para o diagnóstico da doença celíaca. Muita gente pensa que tem e não tem, e vice-versa. E tem gente que não sabe que tem, só porque aquele exame de sangue não deu, né? Exatamente. Positivo. Então você vai já falar como é feito esse diagnóstico. Aí ela diz que quando foi descoberto, o médico que acompanha ela pediu para ela largar trigo, açúcar, leite, e ela não teve mais sintomas. A nutróloga disse que o trigo é um veneno para ela. E realmente, quem tem doença celíaca, o trigo é um veneno. Agora, esses outros alimentos não tem trigo não, né? Tem não. Nem tem glúten, né? Nem tem gliadina, nem tem glúten. Nem tem gliadina. Assim, essas condições de saúde associadas à alimentação, elas são muito diversas, né? Realmente, para uma grande quantidade de coisas, os grandes culpados são o trigo e o leite mesmo, para uma grande quantidade. E uma pessoa pode ter intolerância à lactose e intolerância ao glúten. Pode. Mais rara ainda. E não, na verdade, assim, tem duas coisas para a gente pensar nisso. Primeiro, que a doença celíaca, ela está causando inflamação ali no intestino, persistente. Sim. Então, a gente sabe que ela já, a princípio, causa uma intolerância à lactose secundária. Como todas as inflamações intestinais. Até uma diarreia passageira pode dar. Isso, até uma diarreia passageira causa intolerância à lactose secundária. E como ela leva meses para que você desinflame o intestino na doença celíaca, fazendo uma dieta bem adequada, certo? Deve ter vindo daí essa recomendação de tirar o leite, porque assim, olha, ela está intolerante à lactose e ela deve ficar assim por meses, né? Além de que, na verdade, a intolerância à lactose, certo? Ela não é uma doença inflamatória imunomediada, certo? É simplesmente que seu intestino não absorve, não digere nem absorve direito o leite, o carboidrato do leite, então ele passa direto e o paciente tem diarreia, tem gases, tem flatulência, tá? Seja ela primária ou secundária. Mas a forma primária da intolerância à lactose, ela é uma condição muito prevalente no Brasil,
certo? Já que ela é de origem genética, né, a gente sabe que é perto de metade da população que tem a genética para isso. Então tem uma chance enorme de, em algum momento da vida, desenvolver. Então são sempre um diagnóstico diferencial que a gente vai precisar fazer. Ele tem uma intolerância à lactose primária ou secundária à doença celíaca? E aí faz muito sentido mesmo ter essa suspensão do leite por um período, certo? Posteriormente, ela fazendo uma dieta bem adequada, a gente pode ver a possibilidade de reintrodução, já que o leite tem muitos nutrientes adequados, né? Muita proteína, é uma boa fonte de energia, tem cálcio, tem fósforo, tem vitamina D, certo? E ela pode impactar no crescimento e desenvolvimento dessa criança, essa restrição dietética, né? Só que a doença celíaca não tratada, ela vai impactar ainda mais, certo? Então, tem que ser rigoroso mesmo, né? E tem que ser rigoroso no que você compra e no que você come fora de casa, principalmente. Em casa a gente consegue ter um controle maior do como a gente prepara os alimentos, tá? Lembra dessa ideia da contaminação cruzada? Então, acaba que na casa de um celíaco, quase toda a família tem que se adaptar a isso, porque aquela bancada, o balcão que usa para preparar os alimentos, não vai dar para usar alimentos que não têm glúten, ou que tem glúten no mesmo balcão, porque ele pode causar contaminação cruzada. Muito bem. Chegando agora as perguntas das nossas ouvintes. A Cecília faz logo duas perguntas. Uma sobre fígado e outra sobre doença celíaca. Vamos começar logo a doença celíaca, depois a gente vai para o fígado, que já começou a doença celíaca. Ela comprou uma aveia sem glúten, mas ouviu você falar agora, nesse momento, que quase toda aveia tem glúten. Ficou com medo. Porém, na embalagem que comprou, dizia que era sem glúten. Uhum. Olha, com essa conscientização sobre o que é a doença celíaca, tá? Há também um rigor maior dos órgãos de fiscalização sobre os métodos de produção dos alimentos que se dizem sem glúten. Tá certo? Então, ele tendo na embalagem é algo que a gente deve confiar, porque existe uma fiscalização para isso, tá? A gente presume que se ele tem o selo na embalagem, ele tem, na fábrica dele existe um isolamento adequado que foi garantido pelos órgãos de fiscalização. Então, a gente vai confiar que essa aveia não é contaminada, tá certo? Isso não é algo de muito tempo não, isso é algo relativamente recente, eu não sei precisar o ano, tá? Mas é quando houve essa maior conscientização de que havia uma necessidade imperativa de, até na fábrica onde é produzido, não haver contaminação cruzada, especialmente da aveia, que é o cereal que a gente usa para substituir o trigo, né? A aveia e o arroz, basicamente, o milho também. O milho não tem glúten, então a gente tem essas três opções de fonte de carboidrato, né? Só que a aveia, por ser muito semelhante ao trigo, né, por a gente poder produzir pão com aveia, né, é o que muitas vezes a gente opta. Mas vamos ter em mente também que o arroz e o milho seriam opções adequadas que não tem glúten, tá? Opções de carboidrato, de uma comida de base que a gente poderia usar. Obviamente sendo feito em condições adequadas. Normalmente os lugares que processam arroz e milho não processam o trigo, né? O grande problema era a aveia. Muito bem. Nós vamos já fazer a outra pergunta da Cecília sobre o fígado, uma pergunta muito interessante, sobre uma outra causa de hepatites, que são o uso de alguns chás que o pessoal usa para emagrecer, né? Mas vamos primeiro para o nosso bloco, né, de apoio cultural. Tem também a história da Semana Dança Cariri, Festival Internacional. Hoje o espetáculo será às 19h30, com cavalo, qualquer um dos dois, companhia de dança, 3 grupos musicais, cavalo, qualquer um dos dois e companhia de dança Pernambuco. Local Casa Ninho em Crato. Hoje, 19h30, Festival Internacional da 13ª Semana Dança Cariri. É isso aí. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Agora a gente já está na parte do Maio Verde, doença celíaca. Mas tem uma pergunta ainda do Maio Vermelho, do fígado.
A Cecília, nossa amiga, ela pergunta quais medicamentos podem agredir o fígado, medicamentos fármacos, né, farmácia. E que também ouviu falar, sabe que alguns chás também podem agredir o fígado, causando até hepatite. É verdade, não é, doutor Luiz Ricardo? É isso mesmo. Olha, a parte de medicamentos, ela é muito vasta, certo? Então, existem alguns órgãos que nós médicos consultamos, né, mundiais, e que a gente deve reportar a eles toda vez que uma medicação que até então não se conhecia que causava doença hepática, quando ela cause. Então é muito grande a quantidade, né? A gente chama isso em medicina de idiosincrasias, certo? Não tem como você prever, tá? E é uma coisa muito do indivíduo. Mas tem alguns que eles são hepatotóxicos mesmos, eles têm um percentual, uma chance de causar, e quanto maior a dose, maior a chance. Ou tem também as situações de o paciente, quando tem uma doença hepática crônica, né, como a hepatite viral, especialmente quando já é cirrótico ou pré-cirrótico, algumas medicações que em outras pessoas seriam inócuas, neles a chance de causar uma agudização da hepatite é bem maior, né? Então, dessas medicações, a que é mais chamativa é o paracetamol, né? É muito conhecido, muito disponível, né? E a gente tem que ter um cuidado, existe sim dose tóxica do paracetamol e ela não é tão longe da dose terapêutica, tá certo? Então a gente tem aquele comprimido de 500, 750 miligramas, né? E a gente considera que a partir de 4 gramas por dia já é uma dose tóxica. Ou sim, em questão de poucos dias você está tomando ali uma dose elevada, mais de 2 gramas por dia, né? Já tem uma possibilidade de você causar toxicidade. E numa dose muito elevada, ele pode causar o que a gente chama de hepatite fulminante. Então ela é a droga principal, né, por ser uma droga muito disponível, né, uma droga que a gente usa muito comumente para dores, para febre, mas ele pode causar isso, especialmente no paciente que tem doença hepática. A dose que a gente vai considerar tóxica ela é bem menor, tá certo? Às vezes o paciente ele tem uma cirrose inicial ou uma doença hepática avançada e tá ali, teve uma virose qualquer, e aí fica tomando aquele paracetamol de 6 em 6 horas e 3, 4 dias. Isso aí é uma situação de risco para que ele desenvolva, tá? Mas tirando o paracetamol, que é o principal mesmo, aí tem uma série de outras drogas. Os próprios anti-inflamatórios, né? Naproxeno, diclofenaco, nimesulida, certo? Nos pacientes que têm doença hepática, eles podem ter uma toxicidade maior. Alguns antibióticos, amoxicilina, clavulanato, algumas drogas que a gente usa na tuberculose, né? Pirazinamida, isoniazida, certo? Então, a amoxicilina, clavulanato é um que vale a pena chamar a atenção, que tem se usado demais para sinusites, por exemplo, né? E tem que ter esse alerta, olha, paciente muito idoso ou que tem uma doença hepática crônica, esse componente do clavulanato, ele tem uma chance razoável de causar uma hepatite aguda que pode ter um desfecho ruim. Certo? É verdade. E os chás? E os chás, aí é mais vasto ainda, né? Então, como é que a gente gosta de aconselhar? O paciente que chega no hospital ou no consultório, uma hepatite aguda, a esclarecer, a gente faz um interrogatório. Olha, você tem o hábito de consumir chás herbáceos, né? Sejam eles da planta mesmo que você colhe ou de supermercado, tá certo? A gente indaga. E a nossa recomendação é simplesmente pare todos, tá certo? Que eles não é tão diretamente estabelecido quais exatamente vão causar, certo? E existe muito aquele mito popular, tô com uma crise de fígado, vou tomar um chá de boldo, tá certo? Olha, existem relatos de pacientes terem tido hepatites agudas graves com o chá de boldo, tá certo? Então, o que a gente aconselha, vamos fazer uma recordação do que você tomou nessas últimas semanas. No geral, esse quadro ele é agudo, mas esse agudo ele pode ser de semanas, né? Não é uma coisa assim de ontem para hoje, certo? E ele pode ser o causador. A gente vai parar com tudo isso, não tem como a gente ter certeza. A gente sabe que quando é a planta isolada, a chance é maior, porque os extratos eles não estão isolados ali, tem uma mistura de coisas, certo? Pode ter inclusive outros contaminantes de origem não vegetal que estão ali associados, tá certo?
e ser a causa. Então essa questão dos chás, ela é complexa, a gente acaba pedindo para parar todos, né? Porque a gente sabe, esses chás comuns, eles não são, a princípio, hepatotóxicos. Só que numa pessoa, num indivíduo isolado, ele pode ter os chás comuns, aquele da Camellia sinensis, um chá de camomila, de erva doce, certo? De erva cidreira. Esses daí, eles não são diretamente associados com a hepatotoxicidade. Muito bem, então vamos ter cuidado, viu? Principalmente esses chás que causam o impacto do emagrecimento. Que é essa história de hibisco, né? Cabacinha, cavalinha, o boldo selvagem, que é o boldo do Chile, da folhinha roxa em vez de ser verde, né? Sena, né? Que o pessoal usa até para defecar, pode ser hepatotóxico. Exatamente. Não é? São vários, a lista é enorme e é como o doutor Luiz Ricardo está dizendo, na dúvida é melhor parar o chá. Se você está ictérico, você está com problema de fígado, a sua esteatose não baixa de jeito nenhum e você tem esse hábito de tomar muito chá, vamos deixar esse chá de lado, tem química demais. O remédio da farmácia, que isola uma química só, se usar demais ele pode ser tóxico e até matar. Imagina um chá que não foi estudado, que tem diversas químicas na mesma folha, né? No mesmo caule, na mesma planta. Né? Exatamente. E às vezes uns contaminantes que estão ali, né? Isso também, misturado. Então vamos ter cuidado. Agora veja que pergunta aqui, doutor, você não vai acreditar. Nossa querida aluna Poliana. Ela dá bom dia para você também, Poliana. Ela quer parabenizar pelo programa e dizer que seus alunos da M44 da FMJ estão ouvindo atentamente. Eita, meu Deus. Que o OSSE tá aí, não é? Um abraço da turma, um abraço para vocês. Olha aí a Poliana. Oh, coisa boa. Abraço também, Poliana. Obrigado pela lembrança. Se preparem, viu? Estudem. Que o OSSE não é difícil não, é porque tem que ser raciocínio rápido, né? Exatamente. Vapt-vupt. Terminar aqui, eu vou elaborar com o Dr. Péricles aqui. Vamos lá. Pois é, e a outra pergunta, deixa eu ver aqui. Não, era essa. Sim, tem. Não é bem uma pergunta, é mais um elogio pelo programa. Deixa eu ver como é. Eu me perdi aqui, que o Carlos Eduardo mandou para 2 lugares, né? Mandou para o da rádio. Tem. Tá aqui, encontrei. Bom dia, sou Maria, ouvinte fiel da cidade do Crato. Uma pergunta. Alguma vez, ao comer uma comidinha tipo pizza, que tem trigo, né? Sendo um tremor, sente um tremor. Como uma pessoa que está, por exemplo, descendo de uma roda gigante. Um tremor na barriga. Ela quer saber o que é isso, se é uma gordura no fígado, o que é isso. Fez um tratamento há muito tempos atrás desse problema, mas parece que ainda tem quando come pizza. Porque é uma situação inusitada essa, né? Uma coisa que é importante salientar aqui é que as doenças do fígado crônicas, elas costumam ser silenciosas, tá? Exato. Então, muitas vezes esses sintomas que a gente quer atribuir ao fígado, eles são de outras localizações do trato digestivo, do estômago, do intestino, muito mais do que do fígado, tá certo? Então essa gordura no fígado, ela não costuma causar sintoma nenhum, tá? É muito comum que as pessoas sintam isso para um grupo diverso de condições que a gente chama de intolerâncias alimentares, né? Entre essas intolerâncias tem a intolerância à lactose e a gente sempre vai investigar nas intolerâncias alimentares se existe a doença celíaca, né? A doença celíaca, ela causa intolerância ao glúten, mas existe até descrito na medicina essa outra condição chamada de intolerância ao glúten não celíaca, tá certo? Que é uma sensibilidade, uma alergia, seria isso? É isso, existe essas 3 condições. Existe a alergia ao trigo, tá? Que ela não é ao glúten, ela é como a proteína do leite, a do ovo, tem também a do trigo. E a alergia, ela causa sintomas que se assemelham à asma, que a gente chama de broncoespasmo. Ela causa a mesma coisa no intestino, ela inflama e aperta o intestino, aí causa dor abdominal, diarreia, vômitos, né? E aquelas alterações na pele de urticária. Isso é alergia ao trigo. É uma condição super rara, quando surge é mais em criança, em adultos é extremamente rara, tá certo? Ela é bem mais rara do que a doença celíaca, bem mesmo, tá bom? E ela tem essas outras manifestações, tá?
Aí existe a doença celíaca e existe essa intolerância ao glúten não celíaca, que é uma sensibilidade. Ainda é um campo que a gente não entende bem o que é que significa, que a gente sabe que não é. Ele não causa uma inflamação relevante no intestino, diferentemente da doença celíaca, certo? Então a verdadeira doença relacionada ao glúten é a doença celíaca, é ela que inflama o intestino. Se você não tem doença celíaca, tá? A gente não tem, até hoje, evidência científica o bastante para dizer que existe inflamação relevante no seu intestino, se você não tem doença celíaca, tá certo? Agora existe, como a gente comentou, essa sensibilidade ao glúten. Ela é uma condição, como eu falei, controversa, porque a gente não tem muito como comprovar que ela existe ou não, né? Diferentemente da doença celíaca, que a gente tem um exame de sangue para isso, os anticorpos da doença celíaca, e a biópsia do intestino. A gente tem que fazer uma endoscopia para biopsiar na região do duodeno, tá? Manda para o laboratório de patologia e aí ele confirma que existe a doença celíaca, né? Então, sorologia com a biópsia positiva é doença celíaca. Alguns raros pacientes da sorologia vai ter uma dificuldade de positivar porque eles têm uma condição própria, né? Deficiência de IgA, e aí a sorologia não positiva, mas a biópsia vai vir típica de doença celíaca, tá certo? Então, existe essa condição. São poucos, né? Dos pacientes que têm doença celíaca é menos de 10% que vai ser esse grupo que a gente não consegue identificar na sorologia. Então, o primeiro passo da identificação da doença celíaca é sorologia, tá certo? Que é feito de forma confiável na maioria dos laboratórios, tá? E a gente usa também para acompanhar, uma forma de flagrar se o paciente está aderindo à dieta, né? Se ele adere direitinho à sorologia negativa, claro, leva tempo, né? Meses a anos, mas ela é negativa. E ele se expôs, ela já positiva de novo. Então é assim que a gente faz. E a sensibilidade ao glúten, que é difícil, é teste. A gente tira da alimentação, vê se melhora. Mas é importante salientar isso, né? A gente não tem evidência de que existe uma inflamação relevante no intestino nesses pacientes. Muito bem. O grande vilão, não vamos dizer assim vilão, vamos dizer assim, o grande medo de uma pessoa que tem doença celíaca, se não tira o glúten da sua vida, não tira a gliadina, é desenvolvimento até de linfoma, não é isso, doutor Luiz Ricardo? É uma coisa rara de surgir, certo? Na doença celíaca, e é nesses pacientes que têm a doença de longa data, sem tratamento adequado, né? Como a gente falou, é uma doença autoimune, né? Então, existe lá células da imunidade lá que estão residentes ali no intestino e se proliferando porque você está ingerindo glúten e está causando esse estímulo nelas, né? E a gente sabe que condições assim, que estimulam sucessivamente, né, algum grupo de células, ela tem a chance de desenvolver um câncer, né? A gente tem esse linfoma, que é um câncer do sistema imune, associado à doença celíaca. É uma doença de prognóstico muito ruim. Felizmente ela é muito rara e é basicamente nesses pacientes que têm a doença de muitos anos e que não aderem ao tratamento, tá? Mas é uma doença ruim. Eu nunca vi na vida, mas a gente sabe que ela existe, né? Daí a conscientização. Também eu já me tornei médico num período que já estava havendo uma campanha progressiva de conscientização da doença celíaca, né? Os supermercados passaram a identificar muito bem, os restaurantes que vendem comida para celíaco, eles têm também fiscalização, têm um preparo adequado, né? Embora é mais possível que esse preparo inadequado surja no restaurante do que na fábrica, né? Então, a gente tem que ficar alerta dessa questão dos lugares que dizem vender comida celíaca. O pessoal participando aqui, a Osana, ela diz que de fato sabe que o boldo do Chile, o boldo selvagem, pode lesionar o fígado. E tem uma pergunta, deixa eu localizar, achei. A Maria Socorro, ela gostaria de saber: quem bebe cachaça todos os dias faz bem, doutor? Olha, faz bem para quem está querendo se matar, né? Todo dia.
E pro fabricante. Todo dia é demais. Cerveja todo dia pode fazer mal. Imagine cachaça que tem um teor de álcool muito superior a cerveja e vinho. Doutor Luiz Ricardo concorda que tomar cachaça todo dia faz bem? Faz bem só se for pro fabricante da cachaça. Não é perigoso, aí você tá... Que desespero, né? Tomar todo dia. Às vezes é o vício. Né? Exatamente. Eu tive um irmão que, infelizmente, ele praticamente todo dia ele tomava cachaça. Morreu de cirrose hepática, sangrando. Meu Deus, que tragédia, né? É complicado essa questão da cachaça, porque aí você está excedendo em muito a dose que a gente considera alguma coisa segura, né? De exposição ao álcool. E se tiver uma outra doença hepática, aí é pior ainda, que ele acelera, um acelera o outro. O teor de álcool da cerveja não é tão alto, mas existe, do vinho. Agora, as bebidas destiladas têm um teor de álcool muito maior e muito mais perigoso, não é isso? A cachaça, o uísque, vodka, rum. É 38% a 45% que eles têm de álcool, né? A cerveja é 4,5% a 5,5% em geral. O vinho é 10% a 12% de álcool. Tem uma cachaça que ficou famosa, 51, né? Quer dizer, tem mais álcool do que água. Mais de 51% é álcool. Álcool puro ela, né? Pensou. Uma curiosidade legal sobre que só em 2014 a Rússia, outro país, né, considerou que a cerveja era alcoólica. Acredita nisso? Pensou. Puxa, o álcool não é lá do alambique, da cana-de-açúcar, né? Como é que ainda questiona botando o álcool na cerveja? Meu Deus, é cada uma. Pois é, até a cerveja em alta dose ela pode fazer mal ao fígado. Imagina uma bebida destilada, é um perigo. Mas essa questão do diagnóstico da doença celíaca, vamos imaginar assim, a pessoa já tem medo de comer trigo, porque nota que quando come pão, bolacha, macarrão, pizza, bolo, passa um pouco mal, né? Tem a diarreia, tem os gases. Aí a pessoa aí vai fazer o exame de sangue, dá normal, porque não está ingerindo, né? Exatamente. Mas olha, a gente sabe que é pelo menos 3 a 6 meses de isenção completa para que o exame de sangue normalize. E a biópsia, tem esse tempo já determinado ou ainda não? A biópsia do duodeno? Tem um tempo estimado, né? A gente pede para repetir a endoscopia com biópsia em 1 ano, mas sabe que em alguns casos leva até 2 anos para a biópsia normalizar, tá certo? E existem raros casos que é até 3, 5 anos para que a biópsia normalize. A inflamação já diminuiu, claro, mas ainda não está completamente normalizado. De toda forma, ele é um paciente que nos primeiros anos, se ele fizer a aderência bem direitinho, a gente vai ter que fazer endoscopias de controle com as biópsias, para afirmar que a inflamação regrediu no intestino. Muito bem. Então, realmente, eu tive uma paciente que, quando veio pela primeira vez, veio dizendo que tinha uma sensibilidade enorme ao trigo. Se ela colocasse alguma coisa de trigo na pele, ela já tinha um prurido, né? E ela nunca tinha feito exame nenhum, porque estava tão claro, né? Que uma nutricionista disse que tinha e acabou, né? E ela ficou fazendo esse tratamento. Só que ela tinha um distúrbio psicossomático importante que justificava outras queixas que ela tinha, que não era gastrointestinal, né? Mas aquela curiosidade, eu pedi o exame. Ela não trisca em glúten, aí os exames foram todos normais. Eu pedi a biópsia do duodenos. Eu pedi para ela triscar, mas ela não teve coragem. Foi, né? Aí também deu negativo, mas aí eu não tive coragem não. E ela também não tem coragem de voltar para o glúten. Ela claríssimo, né? Se ela está vivendo bem e tem um quadro nutricional adequado, então... Porque eles até sugerem que a gente pode fazer um teste de reexposição, né? Nessas dúvidas, olha, você come por 2 semanas, aí a gente espera e faz a biópsia, faz a endoscopia, a sorologia. Só que alguns pacientes, olha, já estou bem adaptado, a gente faz o restante do inventário metabólico, nutricional, o paciente está bem. Alguns pacientes, é uma dieta restritiva, claro, mas é possível sim você viver uma vida plena, né, com as restrições da doença celíaca, do glúten, né? Arroz não tem, as frutas e legumes não tem glúten, certo? Alface, as carnes não tem glúten, certo?
Então você consegue todos os nutrientes adequadamente. Exatamente, pois nós estamos já chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer, Dr. Luiz Ricardo, viu, por todas as suas informações aos ouvintes da FM Padre Cícero. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e um bom domingo a todos nós. Então vocês vão ficar agora com a missa, transmitida aqui pela rádio. Obrigado, Carlos Eduardo, você ouvinte da FM Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Um abraço para todos.